Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso Café com Coragem, que nasceu com o objetivo de aumentar a nossa imunidade emocional, espiritual e psicológica. E hoje, dia 23/9/2020, esse é o dia que o senhor fez e aquilo que parecia ser o inverno também já está ficando para trás, porque hoje nós já amanhecemos aqui em Tatuí, já está com 19 graus quando amanheceu, né? Logo cedinho, não tomando café. Agora já estamos aqui com 21 graus, temperatura aquecendo. Eu acredito que em todo o estado de São Paulo deve estar assim. Então, à medida que você for entrando, você pode colocar para nós aí como está a temperatura na tua cidade. Nossa semana tem sido muito rica e produtiva, porque nós estamos falando aqui de um assunto extremamente relevante dentro do reino de Deus, muito importante, e mais do que isso, né? Temos ouvido aí as pessoas que trabalham diretamente, quando eu digo é lá no lugar, no campo, tendo as suas experiências. Nós trabalhamos indiretamente porque somos um suporte, ainda que seja diretamente, mas nós estamos ouvindo aqueles que estão indo, aqueles que estão caminhando nessa jornada, tendo experiência para dividir conosco a sua experiência, a sua dificuldade, apresentando o seu motivo de oração, e tem sido muito enriquecedor. Ouvimos a Maria Helena com uma palavra visionária da Suécia e da América Latina, o Hugo falando lá no Nordeste. Hoje nós vamos lá para a Terra do Sol Nascente, lá no Japão, falar com Jansen Costa, nosso grande amigo, do pastor Crerislan e da pastora Neide. Irmã Maria está informando que lá no Capão Redondo nós estamos com 18 graus, então eu acho que o estado de São Paulo hoje está vendo aí a cara de um solzinho, né? Então parece que o sol está surgindo aí no estado de São Paulo. Então, a obra missionária na nossa convenção, mês de abril e mês de setembro, é um mês especial, porque realmente é um tratado direto desse assunto. Levantamos aí uma oferta para ajudar na nossa convenção, de auxílio que depois será repassado para os missionários, para os nossos amigos, para que continuem fazendo o trabalho com alegria, porque como vocês já viram segunda-feira e como vocês já ouviram ontem, a gente percebeu que há realmente muito trabalho, muito desafio, e nós precisamos aqui deste lado, além de orar também, segurar as cordas. E hoje nós vamos ver lá do outro lado, né? O que será que está acontecendo no Japão? Isso aqui é 10 horas, lá deve estar mais ou menos por 10 horas da noite também. Vamos ver como é que vai estar a temperatura lá no Japão. Com certeza o sol não tá raiando lá, porque o sol está raiando aqui, né? Aqui é o horário do sol. Então a semana também nos promete muita coisa boa. Depois nós vamos falar um pouco a respeito disso, mas eu vou já convidar aqui o pastor Jansen, que é um grande amigo, um grande parceiro para se juntar a nós aqui. E já vamos pegar as primeiras notícias de ver como é que está lá, né? O sol nascente lá no Japão. Pastor Jansen Costa, meu amigo, como é que o senhor está? Como é que está a Jéssica? Como é que está a família? Está me ouvindo bem? Eu estou lhe Desde já ouvindo bem. agradeço e um grande prazer. Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Aldair. É um prazer muito grande. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Aqui ainda está longe do sol nascer, são 10h05 da noite, né? E se eu não estiver errado, ontem terminou oficialmente o verão. Nós tivemos um verão muito quente, muito quente. O clima aqui no Japão ele é bem extremo, né? É muito frio, muito seco, muito úmido, muito quente.
E agora nós estamos entrando na minha estação favorita, outono. Vírus aí no Japão, Jansen. Pastor, um momento bem raro, né? Eu normalmente eu tento explicar para as pessoas o seguinte: aqui no Japão a gente lida muito, praticamente todo ano nós lidamos com alguma epidemia, né? Eu me lembro que no ano passado nós tivemos epidemia aqui de influenza, então tinha que ter todos os cuidados e no ano anterior a isso e assim praticamente todos os anos a gente lida com alguma epidemia. Como o Japão é um arquipélago, né? E nós temos dentro, olha, o Japão é um conjunto de ilhas. Faz a matemática, pastor. Não todos os ilhotes, não todas as ilhas, são 5 ilhas principais. Não todo o território é habitável. Então nós temos assim uma boa parte da ilha não pode ser habitada. Então as áreas que podem ser urbanizadas têm uma densidade populacional muito grande, uma vez que nós temos 130 e alguns poucos milhões de habitantes no Japão. Só que o Japão é a 20ª parte do Brasil, geograficamente. Então essa densidade populacional, pastor, faz com que o Japão às vezes seja que nem uma panela de pressão. Então se tiver algum vírus, alguma crise aqui, todo mundo começa a ficar doente, né? Então o japonês, como ele é acostumado a lidar com isso, vive de máscara, né? Você vai pegar o trem, você está de máscara, para você não contagiar, não ser contagiado. Então, essas medidas que o mundo está aprendendo agora a tomar, essas medidas de responsabilidade, essa distância social, esse usar o máscara, isso a gente já, desde que eu cheguei aqui, que a gente faz isso. Isso aqui é meio que normal, né? Agora ficou um pouquinho mais aguçado. Mas como é uma novidade para todo mundo, não só para o Japão, o povo tem ficado assim meio, né? Só que nós tivemos recentemente alguns casos onde apareceram casos entre a população imigrante, né? Então, por exemplo, aqui na cidade do lado, 30 minutos daqui, meio que alterado de forma leve, um pouquinho aí o relacionamento entre japonês e imigrante, aquela pezinho para trás, aquela pulga atrás da orelha, né? Aqui na nossa região nós tivemos um caso onde várias pessoas ficaram contagiadas dentro de uma igreja brasileira. Então isso também fez com que automaticamente, se você falar assim, eu sou brasileiro e eu vou na igreja, a galera já. Então nós tivemos que pelo menos 2 vezes entrar em paralisar tudo aqui, nós fizemos tudo online. Foi bem complexo, mas a gente está aprendendo, está reaprendendo a viver, a conviver aí com essas novas circunstâncias, né, pastor? Não tem outra. É isso ou vai ficar um ano inteiro a vida paralisada e então a gente tem que seguir, tem que tocar o barco para frente. Mas assim, no geral, pastor Altair, as coisas melhoraram bastante. Aqui as coisas têm melhorado bastante. O japonês ele é bem responsável com essas questões. Graças a Deus, Tóquio está voltando à normalidade, que era o lugar onde mais preocupava, sendo que nós temos uma densidade populacional de 30 milhões de pessoas na região de Tóquio, pastor. 30 milhões, são 2 São Paulos. É muita gente. Então, nessa questão de pandemia, o pessoal já está até meio que acostumado também, já também, então não tem
nada de tão novo também daquilo que já viram também, né? Então é até tranquilo. Tranquilo no sentido de sem apavoramento. A estrutura social aqui, ela é diferente, né? Vocês lembram, não sei se lembram, lá em 2014, a Copa do Mundo lá no Brasil, pastor, quando o Japão, mesmo tendo perdido o jogo, eles juntavam o lixo, colocavam nas sacolas. Não sei se vocês vão lembrar desse episódio, né? Isso, o mundo ficou meio que espantado, como que, né? Alguns memes na internet apareceram, né? O Japão perde o jogo e se revolta, e a sua revolta é limpar as arquibancadas. Mas, na verdade, isso é feito... Meu filho faz isso na escola. Ele aprende isso desde o prézinho, né? Aqui se ensina a limpar, cada um é responsável pela limpeza. Eu tive que ir na escola limpar, os pais vão, limpam, eles servem a comida uns para os outros. Estamos aqui curioso para saber, as pessoas também, como que se deu essa questão sua desse chamado missionário, como começou essa vocação. Fala para nós do seu início, por favor. Ela não foi tão repentina assim, pastor. Bom, eu tenho falado para todo mundo que quando assim, eu cresci num lar de missionários. O senhor conhecia a minha mãe, meu pai, acho que a igreja conhece. Só que assim, eu vivi o lado B da fita, né? O outro lado da moeda. E quando fui crescendo, eu tinha uma certeza na minha cabeça, duas certezas, na verdade, de que eu não seria pastor e eu não seria missionário. Essas eram as minhas duas certezas. E Deus respondeu assim, ó, sabe nada, inocente, né? Eu sou pastor e sou missionário hoje, né? Tipo, mas assim, tem sido maravilhoso como Deus me desconstruiu, me reconstruiu, tem sido maravilhoso. Agora, para encurtar a história, em 2003, eu vim solteiro para o Japão visitar os meus pais, que haviam chegado naquele ano no Japão, estavam se estabelecendo. Eu vim para passar 2 meses com eles. Eu vim como turista, jovem, não queria saber nada de missões, não tinha nem a mínima intenção de me tornar pastor. Passei 2 meses, conheci o Japão como turista, achei bonito, interessante, diferente. Voltei para o Peru. Em 2005 eu me casei. 2008, a nossa vida, a minha esposa e eu estávamos muito bem, os dois tínhamos trabalhos excelentes, na verdade, eram nós os dois tínhamos os trabalhos que a gente sempre tinha sonhado e pedido para Deus, estávamos servindo na igreja, o ministério estava bombando, parecia ser, sabe, aquele momento em que Deus está abençoando todas as áreas da sua vida, e você fala, nossa, a gente deve estar certinho, porque olha Deus agindo, e Deus chegou e mudou tudo com uma ligação telefônica. Lembro quando meu pai me ligou, meu pai e minha mãe estavam no telefone, e falaram assim, olha, Jansen, a gente precisa de ajuda aqui no Japão, nós não temos jovens, precisamos de ajuda com louvor, com crianças. Você e sua esposa, se vocês pudessem doar 1 ano aqui no Japão, seria de grande ajuda. Só que nós não podemos lhe dar um sustento. E a gente pediu confirmação de Deus de modo sobrenatural. Senhor, é uma decisão muito grande, uma decisão muito importante. Orienta-nos. E Deus foi fazendo milagre após milagre, pastor. Então, em 2009, a gente, uma vez que nós entendemos, assim, Deus está à frente disso aqui, então, a gente abriu mão de tudo, largou tudo, pegamos a nossa poupança e viemos para o Japão. E 3, 4 meses depois a gente já não tinha dinheiro, e Deus fez mais milagres aqui. E só que a gente tinha intenção de vir aqui, e a gente ia ser uma bênção, e nós íamos fazer isso, aquilo, e a gente fez, mas na verdade eu acho que os planos de Deus era nos abrir os olhos, nos quebrar, nos preparar, nos refazer, nos ensinar que a partir de agora nós teríamos que depender deles, e foi naquele ano de 2009
que nós passamos no Japão, sem filhos, onde Deus despertou um amor muito intenso por essa nação. A gente abriu, os nossos olhos espirituais foram abertos, foi um amor assim, à primeira vista, sabe? Um amor muito intenso, ao ponto de que a gente chorava com qualquer facilidade, apenas a gente via alguma coisa em relação a essa nação. E no final de 2009, Deus nos encaminhou para ir para o Brasil. Eu nunca tinha morado no Brasil, eu tinha visitado o Brasil muitas vezes, mas eu nunca havia morado no Brasil. Passei a morar, Deus já tinha ido à frente, muitos milagres, lugar separado, Deus já tinha mexido em tudo. Eu me formei na faculdade, a minha esposa e eu terminamos o seminário, fiz a minha pós, nasceu nosso filho Enzo, e ali a Secretaria de Missões entrou em contato conosco e nos disse, olha, Jansen, precisamos tirar os seus pais de lá por questões de saúde, meus pais não estavam bem, e não temos ninguém para enviar no lugar deles, e a gente vai perder aquela obra. Por quê? Então, alguém me disse que você tem chamado para o Japão, e ali começaram as nossas conversas, porque, pastor Altair, até aquele ponto, eu queria ser, eu já tinha mudado de ideia, eu falava, olha, eu aceito ser missionário, não tinha pensado em pastor, aceito missionário, porém, queria ser um fazedor de tendas. Deixa eu explicar. Eu queria me autossustentar, trabalhar, me sustentar. E eu até tentei esse caminho e as portas se fecharam, fiquei meio frustrado e Deus disse, olha, se você vai fazer a minha obra, é do meu jeito. Nós fomos enviados para o Japão como missionários a tempo completo. Então nós viemos, fizemos uma transição, alguns meses depois os meus pais saíram, retornaram ao Brasil e a gente permaneceu aqui assumindo a obra de maneira integral, né? Bom, então vocês estão aí desde 2009, as crianças estão praticamente, a cultura para eles na cabeça é japonesa. 2009 a gente passou até final de 2009, de início até final de 2009, e a gente foi para o Brasil, nós ficamos em torno de 6 anos no Brasil, 6, 7 anos no Brasil. Nós voltamos aqui em maio de 2016, já como missionários da CIB. Em 2009 nós fomos de forma independente, particular, e até esse serviu como treinamento no campo missionário para nós. Apesar de que eu nasci no campo missionário, né? Para mim é difícil distinguir campo missionário e casa, porque morei a vida inteira longe do que supostamente é meu culturalmente. Na minha própria terra eu já me senti estrangeiro, eu me sinto estrangeiro aqui. Acho que eu só vou me sentir assim lá no céu mesmo. Você, esse é meu lugar, porque onde eu vou, a gente se sente em casa, mas ao mesmo tempo somos estrangeiros, né, pastor? Então, assim, os meus 2 últimos filhos nasceram aqui. O Enzo veio com 2 anos e meio, foi uma transição não fácil para ele, porque ele estava aprendendo a falar, começando a ter os seus amiguinhos, e aqui ele voltou até ao zero, né? Ele não conseguia se comunicar, as crianças já falavam, ele não. Mas agora ele fala japonês, se vira bem, está na escola. E os meus 2 últimos filhos nasceram aqui. Né? Os meus filhos misturam muito. Uma hora eles falam espanhol, outra hora eles falam português, uma hora eles falam em japonês. É uma loucura. Dentro de casa já tem uma família multicultural, então. Que maravilha. É uma loucura. Que maravilha. E a Jéssica, como é que tá? Ela está muito bem, graças a Deus. Ela tem se dedicado, pastor, ao trabalho com as crianças. Aqui no Japão, são pouquíssimas as igrejas que têm um trabalho de ensino. Mas normalmente elas ficam ali para não interromper o culto, ou não tem algo assim programado, não tem algo sequencial. A minha esposa, ela trabalhou muitos anos no Peru e também no Brasil trabalhou com crianças. Não, no Brasil ela trabalhou com jovens. No Peru ela trabalhou muitos anos com crianças.
E aqui ela treinou algumas professoras, elas têm tido assim várias reciclagens. O trabalho que eles estão fazendo com as crianças é muito bom. Até porque nós temos que lembrar que trabalhar com crianças aqui, as crianças, todas elas, são multiculturais. Então, não é igual você trabalhar com uma criança dentro de um contexto monocultural e você trabalhar com crianças dentro de um contexto pluricultural, né? As professoras têm que... Olha, eu tiro o chapéu de verdade. E as crianças estão realmente mostrando fruto. Nós estamos muito felizes e esperamos que esse trabalho possa continuar crescendo, pastor. Ela está bem, graças a Deus, e trabalhando forte e firme. Maravilha, que bom saber que você está bem, a família está toda bem e tudo. Para nós é uma grande alegria e com certeza eles já vão ser a extensão daquilo que seus pais começaram, né? Mas antes, Jansen, eu quero deixar com você para você trazer para nós uma devocional daquilo que Deus tem falado no teu coração. Quero que você fique bem à vontade e também deixar o pessoal que está participando conosco bem à vontade. Se você quiser fazer uma pergunta, você pode deixar sua pergunta aqui enquanto ele faz a devocional. Quando ele terminar a devocional com a gente, eu transmito para ele a pergunta, ok? Então, Jansen, fique à vontade aí, tá bom, queridão? Tá em casa. Muito obrigado, pastor Altair. Quero aproveitar também aí, o pastor Paulo está aqui conosco. Quem não sabe, o pastor Paulo ele é o secretário de missões. Ele foi meu pastor no Peru. Ele foi meu pastor em Sorocaba. Né? Ele é uma das pessoas mais influentes na minha vida, né? Sou tremendamente agradecido. Um abraço, pastor Paulo. Amados, eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado muito forte em meu coração. Falei sobre isso aqui na igreja, tenho falado sobre isso nos últimos dias, e chama muito a minha atenção o como Jesus sempre modelou nós temos orientações, temos diretrizes, temos ordens, mandamentos, e nós temos um exemplo vivo de Jesus, dos seus discípulos, né, dos apóstolos. Nós não estamos à deriva, nós temos a palavra de Deus para nos orientar, temos o Espírito Santo para trazer à memória as palavras do Senhor Jesus Cristo, nos dar entendimento daquilo que não podemos compreender, temos o sacrifício expiatório de Jesus para nos dar paz com Deus, para nos dar perdão dos pecados, temos a palavra de Deus para nos relacionarmos com ela com obediência, a fim de termos um relacionamento próximo com o Deus da paz. Tudo isso Deus nos deu. Como se isso não fosse suficiente, Jesus disse: ide, preguem o evangelho, façam missões, falem para todos, façam isso que eu fiz. Eu fui por todos os lugares anunciando as boas novas do reino de Deus. E enquanto vocês fizerem isso, eu estarei com vocês. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu digo, às vezes eu vejo pessoas ainda tentando resolver essa questão, ainda eu ouço algumas pessoas dizer: ah, pastor, a minha igreja não tem visão missionária. Eu não consigo enxergar a missão de Deus como uma visão. Sabe, tem gente que tem visão celular, visão familiar, visão não sei o quê. Você não pode dizer que você tem visão missionária. A partir do momento que Jesus diz: a minha igreja, a igreja é minha, a igreja é minha, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não temos qualquer tipo de liberdade para decidir o rumo da igreja. A igreja é do Senhor. A missão é de Deus. A igreja é de Deus. Portanto, a missão de Deus tem que ser a missão da igreja de Deus. E uma das passagens que fala muito em relação a isso comigo é uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 9,
logo no finalzinho, no versículo 35 para frente. Versículo 35 para frente. Enquanto você vai abrindo aí Mateus 9, eu só queria dizer a vocês, para você ter uma leitura um pouquinho mais ampla do panorama onde nós estamos aqui. Agora há pouco uma matéria num jornal secular que dizia que os missionários de diversos países que vêm para o Japão acham o Japão um país extremamente difícil de se fazer missões. Essa não é a minha opinião. Eu até vou abrir o documento aqui, o artigo, para citar a fonte. É o Japan Times. JapanTimes.com é um dos jornais que tem em japonês e em inglês. Eu acompanho sempre esse jornal. E ali um doutor, diretor do Centro de Treinamento Missionário no Japão, Minoru Okuyama, ele disse que realmente as missões no Japão são difíceis porque os japoneses são uma cultura orientada aos relacionamentos humanos mais do que orientada pela verdade. Deixa eu só explicar isso aí. Porque algumas pessoas têm me perguntado, mas puxa, pastor, mas olha o que tem acontecido na China. Olha o que tem acontecido na Coreia, né? O evangelho praticamente chegou na mesma sequência a esses países, né? Nós temos a chegada dos jesuítas ao Japão, nas expansões marítimas, quando os portugueses chegaram ao Brasil, praticamente na mesma época eles chegaram ao Japão. E temos a chegada dos missionários, já os protestantes, né? Há uns 160 anos atrás, tivemos um missionário chamado James Curtis Hepburn, que era presbiteriano, depois na sequência chegaram os metodistas e foram chegando os batistas. E você vê, Coreia tem uma das maiores populações cristãs do planeta, China tem a igreja subterrânea, que é a igreja emergente que mais cresce na face da Terra, mesmo sob constante perseguição por parte do governo. E o Japão, que não tem perseguição por parte do governo, nunca ultrapassou a barreira de 1% de cristãos. E desse 1%, vale lembrar que vários se converteram fora do Japão. Numa das suas viagens, estando nos Estados Unidos ou na Nova Zelândia, é aí onde eles conheceram e aceitaram Jesus Cristo. Então, o trabalho missionário no Japão tem sido muito intenso, tem sido muita lavoura, muito trabalho, muita seara, né? Isso que algumas pessoas chamaram o Japão de cemitério de missionários. E, de fato, muitos missionários não conseguiram passar os 2 primeiros anos aqui no Japão. Eu confesso para vocês que nos 2 primeiros anos aqui no Japão, passou pela nossa cabeça várias vezes da gente desistir. E Deus teve que trabalhar com a gente, Deus teve que constantemente interferir. E aqui estamos, pela graça, temos visto a glória e o poder de Deus. Disseram para nós que não íamos, que aqui ninguém se batiza, nós já batizamos 7 pessoas. Disseram que íamos pregar muito e as pessoas não iam se converter. Nós temos mais da metade da igreja, aliás, talvez aí as 3/4 partes da igreja, hoje, são convertidos, são frutos do ministério que o Senhor nos deu, convertidos do zero. A gente não foi aí pregar onde já estava sendo pregado, a gente não buscou áreas onde havia muita concentração de pessoas, ou de brasileiros, porque esses lugares normalmente têm várias igrejas. Nós estamos num lugar onde Deus nos colocou para realmente sermos a igreja que Deus nos chamou para ser. Não tem sido fácil, mas como tem sido glorioso. Somos a única igreja nessa cidade que tem a visão de trabalhar não apenas com 1 ou 2 grupos culturais, mas com todos. Somos literalmente uma igreja internacional que prega o evangelho para os japoneses, prega o evangelho
para o imigrante do Meio Oriente, nós temos muitos imigrantes do Meio Oriente, dos países do Sudeste Asiático, fechados ao Evangelho. São todos esses países da janela 1040 estão aqui. E a gente está pregando o Evangelho para eles, se virando. Eu estava conversando com o pastor antes da transmissão, que nós estamos trabalhando para levantar uma liderança que faça uma ponte espiritual, como aquela que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 20, sermos embaixadores de Jesus Cristo. Então você tem que ter formação teológica, tem que ter bem a sua teologia, tem que estar bem formado, tem que ser bem cristão, um testemunho bem sólido e ponte cultural ao mesmo tempo. Assim como Paulo, Barnabé foram apóstolos para os gentios, como João Marcos, como Timóteo, como Tito, né? Nós visamos ter também homens e mulheres capacitados para fazer essa ponte cultural. Por quê? Ter a Cristo. O japonês entende que você deu as costas para a sua tradição japonesa, para a sua carga cultural. Você deu as costas para a sua cultura. E alguns japoneses até pensam e perguntam, pastor, se eu me tornar cristão, eu vou deixar de ser japonês? É uma preocupação deles. A represália social, a pressão social é muito grande sobre essas pessoas. Né? Então, se você é japonês e você se converte, prega para outros japoneses, você já vai encarar uma rejeição de cara, como se você tivesse se alinhado ou se associado a uma seita religiosa. Por outro lado, se você é missionário e você prega o evangelho, você não é japonês, então não tem essa pressão. Beleza, então vamos colocar os missionários estrangeiros para pregar o evangelho. O japonês simplesmente diz, você é estrangeiro, você não entende, o teu Deus não é o nosso Deus, o teu Deus não nos ama, não nos conhece, nós não conhecemos o teu Deus, você não pensa como a gente, você não vai entender o que a gente entende, então, obrigado, mas então não tem penetração. Ao não ter penetração e o japonês se sentir atraído por tudo que vem de fora e tudo que é novo, criou-se um contexto de muito sincretismo, onde todas as ideias se misturaram e formaram uma massa aí, mas nada cria raízes, nada entra, nada é tão profundo. Então, assim, você ganhar uma alma no Japão num contexto desses, realmente é extremamente difícil. Voltamos. E aí, Mateus capítulo 9, no versículo 35, Jesus se encontrava andando pelas cidades da Galileia. Diz que ele ia passando por todas as cidades e povoados. Me impressiona que Mateus vai dizer todas as cidades e povoados. Tinha mais de 15 mil pessoas naquela região. Mais de 200 cidades ou povoados naquela região. E Jesus fez questão de não pular nenhuma. Jesus fez questão de atender às necessidades de todos, os que estavam em todas as cidades. Talvez no nosso contexto hoje, né, é muito comum a gente priorizar o tamanho, a relevância, o lugar estratégico, né? Às vezes, aí quando você é convidado para um lugar, você diz, mas quanto será que compensa eu ir para um lugar tão pequeno, com tão pouca visibilidade? Você vê claramente que a preocupação de Jesus não era a visibilidade, era realmente tocar as pessoas. Ele não pulava ninguém, ele não desvalorizava ninguém, e ele não sobrevalorizava ninguém pela sua condição, seu status social, financeiro. Ele estava preocupado com as vidas. Jesus disse lá em João, capítulo 3, na sua conversa com Nicodemos, ele falou assim, peraí, eu não vim para condenar o mundo. Entenda o seguinte, o mundo já está condenado. Eu vim para salvar aquilo que se perdeu. E é isso que Jesus estava fazendo aqui, em João 9,35. Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha, João vai dizer, lá no capítulo 20, João, que se todas as coisas que Jesus fez, todos os milagres tivessem sido escritos, haja papel para colocar tudo isso, né? A Bíblia ia ter que ser dividida em uns 10 tomos, em uns 10 volumes,
sendo que 8 volumes ou 9 volumes ia ser só milagres de Jesus, né? Tamanha necessidade, não tinha hospitais naquela época, não tinha nenhum plano de saúde, não, sabe? Então, se você adquiria alguma doença ali, se você tivesse lepra, se você tivesse até às vezes uma febre que não podia ser controlada, podia te matar, né? Algum tipo de gripe desconhecida. E tanta gente, tanta necessidade, quando Jesus atravessa o mar da Galileia, as pessoas desesperadas carregaram seus enfermos e deram a volta ao entorno. Eles andaram quilômetros para se encontrar com Jesus do outro lado. E Jesus teve compaixão deles. Assim também nesse momento, quando Jesus, no versículo 36, ele vê as multidões, ele olha para aquele monte de gente, diz que ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Aflitas e desamparadas. Deus havia dito para Israel, lá em Jeremias, no capítulo 3, que daria pastores, daria líderes para Israel, que cuidariam deles com conhecimento e entendimento. Não havia falta de pastores. Vocês tinham muitos fariseus, os saduceus, estavam aí os sumos sacerdotes, que eram saduceus, você tinha mestres da lei, você tinha os escribas, você tinha aí os rabis. Não havia falta. O que havia era o, sabe? O que estes homens estavam fazendo? De quem que eles estavam cuidando? A lei que havia sido criada para endireitar o homem, para contrastar o homem, para que o homem entendesse a sua necessidade de graça para a sua salvação, para que ele entendesse o que era o pecado e as consequências dele, eles haviam começado a adicionar coisas, a transformar isso em cargas, a valorizar o que não deveria. Eles valorizavam mais o sábado do que a vida do próprio indivíduo. E Jesus simplesmente olha para eles e diz assim: olha, são como ovelhas sem pastores, estão desesperadas, estão aflitas. Eu lembro de Ezequiel, capítulo 34, né, nos versículos 5 e 6, diz que por isso elas estão dispersas, porque não há pastor, falando das ovelhas de Israel, não há nenhum pastor. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Mas agora aparece aqui um homem chamado Jesus, que se preocupava com as ovelhas. Teve compaixão. Compaixão. Jesus, na sua forma humana, ele sabia o que era frio, calor, fome, dormir bem, dormir mal. Pensa um cara que ficava bem cansado. Tão cansado como para ficar dormindo no meio de uma tormenta, num barquinho. Uma coisa é você dormir numa montanha russa, não existe isso. Jesus sabia o que era passar fome, frio, estar cansado, sono. Eu ouço as pessoas reclamarem disso, às vezes como se isso fosse uma desculpa. Para a gente ter... A gente quer que tenham compaixão de nós. Nós queremos que as pessoas olhem para nós, tenham misericórdia de nós. Queremos receber misericórdia, queremos ser paparicados, queremos ser abraçados, queremos ser cuidados. E todos precisamos. Mas lá no jardim do Getsemane, quando Jesus puxa Pedro, Tiago e João, diz assim, olha, venham orar comigo. Jesus estava aflito, orando, e quando ele volta, eles estavam dormindo. E Jesus diz assim, vocês não puderam vigiar uma hora comigo? Naquele momento, quando Jesus mais precisava ser cuidado, você encontra nos capítulos 13, 14, 15 e 16 de João, ele cuidando dos discípulos. Ele que ia para a cruz, ele que ia sofrer, ele que ia carregar o peso do pecado de toda a humanidade, em toda a história, sobre os seus ombros, naquele ato singular. E ele estava cuidando dos discípulos, porque os discípulos estavam com o coração pesado, conturbado, estavam entristecidos.
Ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Olha todas essas qualidades, querido. Ele precisava ser abraçado, ele precisava ser paparicado. Ele que precisava ir ser, mas ele estava dando, se desprendendo cada vez mais, se esvaziando cada vez mais. Aqui Jesus está tendo compaixão pelas almas. Certamente ele estava cansado. Ele havia andado por todos os lados, não parava. Às vezes a gente corre na correria de um final de semana, você prega de manhã, prega à tarde, prega à noite, você vai aqui, você termina o dia, você fala assim, meu Deus, eu vou morrer. Cara, Jesus também cansava. Mas ele estava cheio de compaixão. Então, o que ele faz a continuação é o que eu quero deixar para você. Ele chama os seus discípulos, vem cá, pessoal. Lembre-se, Jesus estava olhando para a grande multidão. E ao olhar para a grande multidão, ele viu que eram como ovelhas sem pastor, porque estavam aflitas e desesperadas. Então, ele que é o bom pastor, como diz João capítulo 10, e o bom pastor a sua vida dá pelas suas ovelhas. O bom pastor cuida das suas ovelhas, não corre quando vem o lobo, não abandona a ovelha, não joga a ovelha para ser comida. Ele dá a sua vida, ele se coloca no meio. Ele chama os seus discípulos e diz assim, olhem para essas pessoas. E ele vai chamar essas pessoas de seara, a colheita. Olhem para a seara. É grande, né? É muito grande. E os obreiros são poucos. Conversando com alguns membros da minha igreja, aqui na igreja, no local da igreja, do lado nós temos uma área semeada com arroz grande. Um campo bem grande. Eu disse, imagina que eu te chamasse amanhã, eu colocasse uma foice na tua mão e falasse assim, ó, tá vendo todo esse campo de arroz? Vai lá. Colhe para mim, por favor. A última coisa que você ia sentir é que eu estou te encorajando. Eu falo assim, é muito grande, viu? E é só você, hein? Você ia pensar, eu nunca vou terminar. Eu nunca vou terminar isso aí. Não vai dar certo. Como que eu vou conseguir uma coisa dessa? E eu pensava, mas Senhor, não é, convenhamos que não é uma mensagem que vai dar tanto ânimo assim, né? Mas é exatamente isso que Jesus queria criar no coração dos seus discípulos. Que eles entendessem que o que lhes aguardava não podia ser feito, não ia... Sim, vocês não vão lidar efetivamente com a seara porque vocês são muitos. Vocês não vão lidar efetivamente com a seara porque vocês são uma igreja grande, uma igreja rica, ou talvez são uma igreja pequena, uma igreja que não tem condições, então não tem como se envolver. A gente tem essa maneira de pensar, essa dicotomia. Se somos grandes demais, temos muitas preocupações, temos outras prioridades. Ou às vezes a gente pensa, a gente não precisa de mais ninguém, a gente resolve, eu mesmo faço. E a igreja pequena cai no erro de dizer, puxa, mas nós não podemos fazer nada, vamos fazer muito esforço para levantar uma oferta tão pequena e não vamos conseguir, sabe? O que a gente vai fazer? Olha o tamanho disso. E nisso vai passando. O que Jesus queria fazer naquele momento era que eles olhassem e entendessem. Para vocês poderem cuidar da seara, vocês têm que depender do Senhor da seara. Roguem, pois, supliquem, orem, peçam, dependam do Senhor da seara. Meu amado, ninguém é mais interessado na seara do que o Senhor da seara. Ninguém tem maior interesse. Ninguém ama mais o homem e tem maior interesse na salvação do homem do que aquele que não escatimou seu próprio filho para salvar o homem. Dependam dele. Jesus estava levando seus discípulos à dependência do Senhor. E eu imagino os discípulos começam a orar, então, Senhor, Deus, Pai, levanta obreiros. E começa a orar que nem vocês talvez tenham orado pela obra missionária. Quantos de vocês
tem orado, clamado, chorado pelos missionários, pela obra dos missionários, pelo trabalho nos países, nos lugares distantes, onde homens e mulheres deixaram o conforto do conhecido, deixaram pai, mãe, foram para pregar o evangelho em obediência ao chamado do Senhor Jesus Cristo, até os confins da terra, até que todo joelho se dobre e toda língua declare que Ele é Senhor. Então, quando chega o capítulo 10, no versículo 1, que Jesus chama seus 12 discípulos e lhes dá autoridade para expulsar demônios, mundos e curar todas as doenças e enfermidades. Lhes dá autoridade para fazer o que ele estava fazendo no versículo 35 do capítulo anterior. Lhes dá autoridade para eles darem sequência, seguimento ao que Jesus estava fazendo. Jesus primeiro modela, Jesus modelou, Jesus deu o exemplo, Jesus mostrou e depois Jesus empoderou. Jesus disse, olha, dependam do Senhor da Seara, orem para Ele. Então, num momento determinado, Jesus lhes dá autoridade e lhes diz, versículo 5, vão. Agora vocês vão. Quando você se compromete espiritualmente, quando você cria laços espirituais através da oração intercessória constante por alguém ou por algo, algo começa a acontecer em teu coração e você não consegue mais ficar estático. De repente você é movido a dar, ou talvez você é movido a ir. E isso começa a crescer, porque isso vem do coração de Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, nós estamos na Secretaria de Missões numa campanha que diz ame como Deus ama, ame as missões como Deus ama. Olha para o exemplo de Jesus aqui, a compaixão que ele tinha. Onde você estaria hoje se ele não tivesse tido compaixão de ti? Eu sei que ele teve muita compaixão de mim, só eu sei quanta ele teve. Eu mesmo não teria me perdoado, mas ele me perdoou. Ele colocou pessoas no meu caminho, as usou como instrumentos de amor para curar a minha vida. E eu louvo a Deus porque Ele tem me mostrado seu amor, um amor que eu nunca conseguiria merecer. Me salvou, me redimiu. E como eu disse, as minhas duas certezas é que eu nunca seria um pastor, eu nunca seria missionário e hoje eu não consigo enxergar a minha vida fazendo qualquer outra coisa. Não consigo. Amado, tenha compaixão. Deixa eu terminar te falando uma coisa. Você já viu o que o coronavírus fez no mundo, né? Com os teus próprios olhos você viu. Nas redes sociais, na televisão, talvez no teu bairro, na tua família. E se você pudesse ver, se os teus olhos espirituais se abrissem, e você pudesse ver com os teus olhos espirituais a condição dos seres humanos, o que o pecado tem feito nas vidas. E olha que o coronavírus pode matar o teu corpo, mas o pecado tem o poder de matar a tua alma e te separar eternamente de Deus. O que nos levaria a considerar o pecado como a maior doença de todas as épocas, né, pastor? Agora, Deus deu à igreja não somente o antídoto, Deus deu à igreja a vacina. O antídoto é o arrependimento dos pecados. A vacina é a santidade. Se você recebesse a cura do coronavírus, você a compartilharia? E se você não a compartilhasse, o que isso faria de ti? E nós temos recebido a cura do pecado. E a pergunta é o que nós temos feito? Então, o que eu quero deixar para ti nessa manhã, ame como Jesus amou. Tenha compaixão. Faça parte disso, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Altair. Muito obrigado. Na verdade, quem agradece somos nós aí. Eu agradeço por você ter aceitado tão prontamente nosso convite também. Como eu falei para você, né? A gente viu
viu seus pais, ver a sua mãe, né? As últimas palavras dela, os últimos períodos que ela passou aqui na igreja. Então, para nós, ela sempre foi uma grande inspiração, uma inspiração. E aí eu vejo você falando aí com essa mesma paixão. Que bênção é poder ver que essa paixão continua e vocês nos inspiram. Então você pode estar certeza disso aí, viu? Amém, Temos pastor. Muito obrigado. para uma grande. Que Deus abençoe demais a sua vida, Deus abençoe demais o trabalho de vocês, Deus enriqueça muito, muito, e que a gente possa ver sempre essa graça, essa bondade de Jesus aí sobre a sua vida, sobre os teus filhos também, né? Porque com certeza eles vão pegar esse bastão aí também neste trabalho. Queridão, muito obrigado, um beijo no teu coração. Aliás, saudação palmeirense mais uma vez. Pastor, me entrega. Fica me Ah, entregando. aí acho que não tem perigo de 20 anos na igreja lá, né? Então o pessoal não sai, né? O pior é que aqui só tem corintiano. Pela madrugada, né? Invadiram aí em 2012 e contagiou todo mundo, né? É por isso Pela que Deus teve que madrugada. trazer um missionário palmeirense para. Abriu os olhos deles, né? Mas que palavra muito inspiradora. Deus abençoe Amém. demais a sua vida, viu? Demais. Um beijo no teu Amém. coração, Muito um beijo para obrigado. toda a família aí. Esse programa nasceu com o objetivo de aumentar a nossa imunidade. Essa injeção que você deu de ânimo para nós aí foi uma bezetacil e com certeza vai nos fortalecer também para a nossa caminhada e para a visão missionária também. Deus abençoe, viu? Amém. Pastor Altair, deixa eu te falar uma coisa. Você Claro. falou da minha mãe, né? As palavras. Eu me lembrei, quando eu estive no Peru, quando a minha mãe partiu para a eternidade, eu passei um momento bem difícil, né? E na minha oração, na minha fala com Deus, eu disse, Senhor, eu acho que eu não tenho condições de voltar para o Japão, a não ser, se tu me queres no Japão, eu vou te pedir uma coisa. Eu quero esse amor que o Senhor deu aos meus pais, particularmente à minha mãe. Assim como Eliseu teve o atrevimento de pedir uma unção dupla de Elias, como se isso fosse possível, eu pedi para Deus, eu quero ter o coração que o Senhor deu para ela, em dobro. E eu tenho ouvido pessoas dizerem isso, que o Senhor tem dito isso, me emociona bastante, porque eu sei que é uma resposta de oração. O amor que nós sentimos hoje em relação a isso, eu não vejo mais missões, não consigo olhar para missões como uma tarefa, como uma carga, um fardo. Eu observo como um privilégio, como se Deus estivesse dizendo assim, olha, senta aqui na primeira fileira, olha o que eu estou fazendo. Eu estou aqui antes de você chegar e eu vou continuar aqui depois de você partir. A obra é minha, filho. Eu não posso ser servida por mãos humanas. Deixa eu te mostrar o quanto eu te amo, te permitindo que você faça parte disso. Isso é amor demais, pastor. Então, hoje eu vejo missões como um privilégio. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe todos vocês, pastor, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua igreja. Amo muito aí a igreja em Tatuí, espero poder estar entre vocês novamente e que Deus abençoe grandemente a obra do Senhor aí. Amém. Eu sempre falo na igreja, eu sempre falo em relação à sua mãe, porque eu fiz uma pós-graduação com ela, é, numa convenção que nós tivemos lá no Paraná, porque foi lá que ela falou para mim que ela estava com câncer e tudo, e aí ela falou assim, eu quero voltar para o Peru, porque se eu ficar em Campinas eu vou morrer, se eu for para o Japão eu vou morrer. Pelo menos se ele me encontrar no Peru trabalhando, pelo menos eu quero gastar os meus últimos dias. E se ele tiver misericórdia de mim, ele me cura, senão ele vai me levar lá. E aí, quando ela falou aquilo lá, para mim foi. Não tem nem como você desanimar, não tem como você. Eu falei, foi uma pós-graduação ali, em uma hora que nós tivemos de conversa, e foi um grande ensinamento. Depois eu falei para ela assim: falei para ela assim, mas você tem que ir lá na igreja lá, para você contar isso aí. Nós estávamos na convenção, ia terminar no domingo. Ela falou: se tiver alguém para me buscar, eu vou lá. E eles foram lá, fizemos até uma refeição junto,
depois, tivemos um momento muito precioso, então são pessoas muito queridas e vocês também são queridos porque fazem parte da nossa história, da nossa vida também, viu? Amém. Beijo no teu coração, beijo na Jéssica, Obrigado, pastor. beijo em todas essas crianças aí. Quando vier para o Brasil, com certeza vamos nos ver. Amém. Amém. Paz. Amém, queridos. Então, tivemos aí junto com o pastor Jansen Costa, compartilhando a experiência dele, o seu desafio. Pois é, essa é a faculdade que a gente trilhou, essas pessoas maravilhosas que fazem parte da nossa história e que acrescentam demais na nossa vida. Por isso que eu faço questão de que você ouça palavras como essa, que você possa conhecer essas pessoas, porque nós precisamos nos fortalecer realmente como igreja e buscar amar missões como Jesus também sempre amou. Então, essa turma é inspiração para a minha vida, são inspiração e vão continuar sendo inspiração para nós, e que bênção você ter participado conosco nessa live de manhã. Eu tenho certeza que a tua vida foi muito abençoada, é uma hora de investimento que você faz e que vale demais, demais, demais da conta. Amanhã vai estar conosco o pastor Valdemir Lima, o vulgo Dema, foi um dos meus professores de missões, aliás, um dos primeiros, né? Que foi as primeiras matérias que eu fui fazer no seminário. Ele foi pastor na República Centro-Africana e ele teve experiências fantásticas, 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 e você também vai ser ricamente abençoado. Foi bênção para a tua vida? Maravilha! Então compartilha essa palavra com alguém, desafia alguém também. Vamos amar missões, e essa palavra dele também conosco aqui é uma que acrescentou realmente demais. Querido, em todo tempo e em todo momento nós vamos dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele também nos dará todas as coisas. Amanhã espero você em mais um Café com Coragem, série Missões, amando como Deus ama as nações. Um forte abraço, beijo no teu coração. Se você foi abençoado, não deixe de deixar aí a sua curtida, deixando o seu like, ok? Deus abençoe, um ótimo dia para você, uma ótima quarta-feira de vitória para todos nós, no nome de Jesus. Amém.